Em uma população, conhece a frequência de daltônicos. Para quem não sabe o que é um daltônico, tá certo? É uma pessoa que ela não consegue identificar certa frequência luminosa, tá certo? Ou seja, ela não consegue diferenciar algumas cores. Sabendo-se que nela o número de mulheres de homens é de aproximadamente igual, ou seja, tem uma população, tá certo? E tem uma frequência de daltônicos. Essa primeira questão já vem com polêmica. E dentro dessa população tem uma quantidade igual de homens e mulheres. Ou seja, se a população é de 1 milhão de pessoas, 500 mil são mulheres, 500 mil são homens. Tá certo? E conhecendo-se o mecanismo de herança do gene responsável pelo daltonismo, espera-se que nessa população a frequência de mulheres daltônicas seja o quê? Então, como é que a gente, tá certo? Camille, salve, salve Camille e Daniele. Então, como é que a gente resolve essa questão? Tá certo? Eu vou trabalhar com Paint, tá certo? Nessa aulinha. Então, deixa eu ir aqui pro meu Paintbrush, tá certo? Essa questão está falando de daltonismo. Então, vamos escrever aqui, vou usar daltonismo, né? O daltonismo, tá certo, pessoal? Ele tem uma herança, tá certo? Que está ligada ao cromossomo X. Como assim? Vou tentar explicar agora. Existem pessoas que são daltônicas, né? E existem pessoas que são normais para a visão, assim como a maioria das pessoas. As pessoas daltônicas, então, veja bem, você tem o cromossomo X, vou aqui no lápis mesmo, não, pincel. Você tem o cromossomo X, imagina aqui que isso aqui é o cromossomo X, tá certo? Tá horrível, deixa eu desenhar de novo aqui. Desenhar de mouse é horrível, mas a gente tenta. Pronto. Isso aqui é um cromossomo X, deixa eu copiar ele. E isso aqui é outro cromossomo X. Imagina são os dois cromossomos X de uma pessoa, tá certo? Se essa pessoa tem dois cromossomos X, significa que essa pessoa aqui é uma mulher. Se a pessoa tem um cromossomo X e um cromossomo Y, tá ok? Que ele é pequenininho e, né? Então, cromossomo X e X, um cromossomo X e um cromossomo Y, beleza? Isso aqui, então, se trata de um homem. O daltonismo, a questão, primeiro ela não diz que tipo de daltonismo é. É a primeira coisa que eu acho errado da questão, né? Se você analisar aqui, ó, ela está falando aí que daltônico. Existem vários tipos de daltônico. Tem daltonismo que está num cromossomo autossômico e o mais comum, daltonismo verde e vermelho, está no cromossomo X. Então eu vou trabalhar com essa hipótese. Eu achei que foi uma primeira questão logo de cara, né, meio que mal construída, mas vamos aprender com ela, tá certo? O importante aqui é aprender, pessoal. Então, voltando aqui para o Paintbrush. Então você tem aqui esses cromossomos, cromossomo X, e como é que funciona? Para a mulher ser daltônica, ela tem no seu cromossomo X, esse é o segredo. Sempre que uma característica estiver ligada ao cromossomo X ou Y, você tem que saber se é homem ou se é mulher e imaginar o alelo, já que o alelo, tá certo? Olha a importância do conceito agora. O alelo é uma versão de um gene, e se esse gene está no cromossomo X, você tem que saber então que ele está aqui, ó. Então a mulher daltônica, ela tem um Dzinho no cromossomo X e outro Dzinho no cromossomo X. Lembrando que aqui também tem um Dzinho, aqui também tem um Dzinho, né? Mas só precisa de um para cada. Ou seja, como é que a gente marca? A gente marca assim, ó, no cromossomo. Se você quiser escrever o genótipo. Dzinho no cromossomo X. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Ok? Já o homem, ele... Deixa eu vir para cá. O homem, ele só precisa ter um Dzinho, né? O Y não vai carregar o Dzinho. Então, tendo um Dzinho, você vai ter um cromossomo X. Beleza? Então, ok. Quando você vai para uma pessoa normal, se for uma mulher, então a mulher tem dois cromossomos X, né? Veja agora que vai existir dois tipos de mulheres normais, né? Que podem ser normais, né? Que vão ter dois genótipos diferentes, mas são normais. Então isso aqui é uma mulher, XX, né? Isso aqui também é uma mulher. Ops. Só que uma mulher normal, ela pode ter o Dzão e outro Dzão. Ou seja, você faz o genótipo, quando você quer escrever, você escreve XX e bota o Dzão aqui, ó, no X,
certo? Deixa eu completar aqui, ó. Pronto. E bota o Dzão aqui, ó. É muito importante saber trabalhar com essa configuração de genótipo. Mas também, uma mulher normal, ela pode ser Dzão, Dzinho. E o neném quer entrar. Oi, neném. Só não pode puxar o celular do papai, que tá usando como webcam. Ou seja, ela pode ser Dzão e no outro X dela Dzinho. Ou seja, ela é normal, mas ela é portadora do alelo Dzinho, ou seja, do alelo recessivo. Ou seja, existe a chance, tá certo, dela ter filho daltônico. Já o homem normal, ele só pode ser de um jeito, ó. Deixa eu pegar aqui e copiar, né, o Y aqui. Pronto. Feioso esse Y ficou. Mas o homem, ele vai poder ser XDzinho para ser daltônico. Ok? Yzinho. Beleza? Então perceba que o homem, qual é a chance do cara ser daltônico, né? Você tem a chance de 1 em 2, ó. Você tem dois tipos de... Tem duas possibilidades. Eu esqueci de colocar o Dzinho aqui. Opa, errei aqui, não foi? Ô, caramba, errei aqui. Dzão, gente. Tá? Normal, ele é normal. Dzão. Ou seja, ele carrega um Dzão aqui, ele é normal. Beleza? Então, veja que existem duas configurações de uma pessoa do sexo masculino em relação ao daltonismo ligado ao X. Ou ele vai ser daltônico ou não, não é isso? Só que é 1 em 2. Então é 50% a 50%. Ou seja, a chance dele ser daltônico, de um homem ser daltônico, é de 50%. Beleza? Já o da mulher, perceba que o da mulher, a chance dela ser daltônica é de 1 em 3 possibilidades. Eu agora vou fazer um quadrado ao invés de um círculo, já que eu circulei os homens. Então você tem uma possibilidade de ser mulher, outra possibilidade de ser mulher e outra possibilidade de ser mulher. Só que dessas 3 possibilidades, só uma é daltônico. Ou seja, existe 33,3% de chance de ser daltônico. E no caso 66,66666% de ser normal. Tá certo? Então, entendam que a chance de um homem então ser daltônico é maior do que a chance de uma mulher ser daltônica. Beleza? Então, o nome dessa característica a gente chama de característica genética, está ligada ao X ou ligada aos cromossomos sexuais. É diferente das características autossômicas. Então, para quem não lembra, deixa eu só aqui, cadê meu mouse que eu estou procurando? Isso. Deixa eu vir aqui rapidinho na internet, eu vou pegar um cariótipo, tá certo? Aqui, cariótipo. PC, vou pegar aqui o cariótipo humano. Deixa eu copiar, jogar aqui no Paint para vocês. Copiar a imagem, pronto. Ó, se liga aqui, ó. Se liga nesse cariótipo. Vixe, espera aí. Deixa eu apagar tudo. Entenderam isso aqui, né? Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, perceba. Você tem, nós temos, né? 46 cromossomos, né? 23 pares. Isso aqui é um homem que ele tem um X e um Y. Então, quando os alelos, quando os genes, eles estão presentes nesses cromossomos aqui, a gente diz que isso é uma característica autossômica, porque isso são os autossômicos. Quando os genes estão em um desses dois cromossomos aqui, a gente diz que é uma característica sexual, porque os cromossomos sexuais, ligada ao X ou ligada ao Y, que quando está ligado ao Y a gente chama de característica holândrica. Beleza? Então veja que é uma forma diferente de trabalhar. Quando você está trabalhando com autossômico, por exemplo, albinismo, você trabalha com azão, 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 azinho, ou então azinho, azinho, que é o albino, né? E não tem diferença se é homem ou se é mulher, a não ser que você queira calcular a probabilidade de ser albino e homem ou mulher, que você vai multiplicar por 1/2, né? A fração que vai surgir a partir da análise dos genótipos, dos possíveis genótipos. Quando fica sexual, veja que a coisa difere. Por quê? Se for mulher, você tem um XX, e no caso for daltônico, né? Se for uma mulher normal, mais portadora, ó, XDzão, XDzinho. E quando é um homem, você é o XY. E o Y não vai carregar, então ele vai ser Dzão ou Dzinho. Se for um homem daltônico, é Dzinho. Veja que é diferente, ó, a forma. Tá certo? Então isso é muito importante. Tá ok?
E uma coisa importante, ver se eu consigo apagar, vai não, vai dar tempo, vai dar para apagar tudo? Apaguei tudo, pronto. Tá? Uma coisa importante, eu vou explorar isso mais para frente, mas os cromossomos eles vão ter grupos, tá? Depois mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso. Mas entendido então que o homem, tá certo? Ele, vixe, isso ficou horrível isso aqui. O homem, ele tem 50% de chance de ser daltônico, né? Ou seja, quando você tem algum dos parentes carregando o alelo, né? E no caso daquelas possibilidades, a mulher vai cair para 33,3%, ou seja, menor. Beleza? Que a gente analisou. Com isso, vamos lá para a pergunta aqui, então, né? Respondendo agora a pergunta. Então, em uma população, né? Fala tudo isso, tal. Espera-se que nessa população a frequência de mulheres daltônicas seja o quê? O dobro da frequência de homens daltônicos? Não, a gente viu que é menos. A metade da frequência de homens daltônicos, 33 não é metade de 50. Igual a frequência de homens daltônicos? Não, não vai ser igual. Muito maior que a frequência de homens daltônicos? Não. Muito menor do que a frequência de homens daltônicos. Bem, é isso que eu achei mal elaborado. Muito menor. 33 é menor que 50. Eu não acho muito menor do que 50, mas é menor. Então, letra E, tá certo? Se você conferir lá o gabarito, vai ser letra E. Tá, beleza? É muito menor, para mim 33,3 não é muito menor que 50, tá certo? Eu tenho o que? 16,7 aí separando, mas tá bom. Por eliminação também, de A até D você elimina, não tem como ser, só tem como ser letra E, só pode ser letra E. Então, primeiro aprendizado da aula de hoje, entender que existem genes que estão nos cromossomos autossômicos, a gente vai fazer Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, você pode utilizar todas as letras do alfabeto, utilizar mais do que isso, mas você não vai precisar representar os cromossomos, tá certo? Quando você trabalha com características que estão, né, em cromossomos sexuais, então você tem que desenhar os cromossomos sexuais, para mulher XX, para homem XY. Tá certo? Se o alelo está no Y, só vai trabalhar com esse aqui, alelo Azinho, ou então alelo Azão. Se tiver no cromossomo X, você vai trabalhar com o X, Azão, Azinho, ou então aqui Azão, ou então Azinho, beleza. Entenderam, né? Ok.